Muito boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Casa Nova, estão me ouvindo bem? Através da transmissão? Você me ouve, Sérgio? Perfeito. Estão ouvindo bem, Paulinho? Estou. Se eu te ouço, todo mundo te ouve. Tá bom. Estou saindo. Tá bem. Então, olha, boa noite a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 4 do capítulo 4, Pluralidade das Existências, e esta parte 4 ela vai tratar da transmigração progressiva. E a questão 189, só um momentinho que aqui a porta abriu.
A questão 189, a questão 189 diz o seguinte. Por favor, só um minutinho que a porta aqui abriu, Santos. Ela diz o seguinte: desde o princípio da sua formação, o espírito goza de plenitude de suas faculdades? Esta é a pergunta. Desde o princípio de sua formação, se o espírito goza de plenitude de suas faculdades. Então, como a pergunta relativa a espíritos, nós já estamos falando de uma individualidade. Já é o momento em que nós estamos diante da individualidade. O espírito não é, em si já como único. E a resposta dos amigos espirituais é não, porque o espírito como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. E aqui nós temos alguns aspectos a serem colocados que são os seguintes. Lembremos-nos de que há uma pergunta anterior em que nós já sabemos que os espíritos são criados, simples e ignorantes. Simples porque haverá uma evolução, uma sofisticação da sua conformação. E a ignorância seria a evolução do conhecimento, do saber, seria a sua iluminação. E aqui os amigos espirituais fazem, então, uma comparação com o homem, em que eles dizem que o espírito tem também a sua infância, ou seja, o seu início, a sua progressão, o que vai ao encontro daquela informação. Agora, há um aspecto interessante que é o seguinte: quando da origem dos espíritos, da sua criação, eles não têm mais do que uma existência instintiva, mas, e ele diz aqui apenas, mas é muita coisa, possuindo a consciência de si mesmos e de seus atos. Se nós formos comparar, por exemplo, com o nascimento de uma criança, nós vamos perceber que a formação daquilo que nós chamamos eu, ou ego, né? Nós aqui neste momento, esta é uma formação que vai se processando com o decorrer do tempo. Não há, no primeiro instante, a consciência, através da criança, não tem a consciência de si mesma e nem dos seus atos. São ações instintivas que vão tomar conta do ser quando aqui no planeta. Então, o espírito ele já parte de um outro patamar, que seria este de já ter consciência de si mesmos e de seus atos. É algo bastante interessante e importante. Só pouco a pouco a inteligência vai se desenvolver, mas esse estágio ele já parte daí. A pergunta 190 é: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? E aí ele ainda fazendo a associação com a evolução do homem, ele diz que o estado é o da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ele ensaia para a vida. Ela é autoexplicativa, né? É o desabrochar da inteligência, que ele, na resposta da 189, ele diz que vai haver uma evolução, né, desta inteligência e que nós podemos entender isso como um período de crescimento do espírito. Então, é um período de evolução, é uma caminhada evolutiva, é uma caminhada de aquisição do conhecimento, também dos sentimentos e de tudo aquilo que vai iluminar o ser em si. Questão 191. As almas dos nossos selvagens
estão no estado de infância? A resposta é infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Eu tenho muito cuidado com relação à questão de fazer observações a respeito do Livro dos Espíritos e das informações dos nossos amigos espirituais, por dois motivos. O primeiro deles não é de uma falsa modéstia, mas é de uma percepção total do desconhecimento com relação a muita coisa, ou a grande maioria das coisas que eu particularmente tenho. Esse é o primeiro motivo. O segundo é que, em determinadas respostas, embora sejam respostas que transcendem ao tempo, os amigos espirituais precisaram fazê-las, dar essas respostas em função do período em que o Livro dos Espíritos foi lançado aqui na sociedade, lançado para nós, 1857, século XIX. Então, veja só. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância, e é aí que eu quero fazer essas observações, com muito cuidado, com a paciência de vocês e com a tolerância. Quem são os selvagens? O selvagem é o sujeito que sai da sua cidade e vai para a Amazônia e lança todos aqueles detritos e lança todas aquelas substâncias nos rios? Ou é o selvagem, é aquele sujeito que está lá preservando a natureza, tendo um cuidado enorme com o idoso, cuidando todos juntos das crianças, cuidando do planeta em geral, tendo respeito uns com os outros? Quem são os selvagens? São aqueles que respeitam profundamente, quase matriarcalmente, as mulheres nas suas aldeias, ou, por exemplo, no nosso país, onde há um número extraordinário de feminicídio. Então, quem são esses selvagens, na verdade, que estão num estado de infância? Essa infância relativa, né? Então, é preciso muito cuidado aqui. A primeira grande carta em defesa da natureza foi feita por um chefe índio nos Estados Unidos. Ela é de conhecimento de um bom número de pessoas, está na internet. Se não me engano, é o chefe Seattle. Então, quem são esses selvagens da pergunta? Como é que o homem hoje está? Antigamente, ou algum tempo atrás, e não faz muito tempo, no Oeste, você pegava o cidadão, amarrava no cavalo e puxava pelo centro da cidade, daquelas pequenas cidades norte-americanas. Hoje você coloca amarrado numa motocicleta. Então, na verdade, a grande resposta é o seguinte: é quando as paixões exacerbadas, elas aparecem. É quando a sombra toma conta de nós. É quando nós deixamos nos levar pelo princípio puro do prazer, sem percebermos o outro. É quando nós ferimos a lei áurea, trazida por Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao próximo aquilo que tu queres que te façam. Não faça ao próximo aquilo que não queres que te faça. A pergunta 191A diz assim: as paixões, então, indicam desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não a perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria, enquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Então, mais uma vez, falando sobre a paixão. Qual paixão? Se é o acolhimento, se é o amor, se é o carinho, se é a compaixão, então nós estamos num processo de desenvolvimento.
Se essa paixão me conduz ao ódio, à raiva, à mágoa, a raiva é algo que vai acontecer em cada um de nós. O que nós não podemos permitir, fazendo uma analogia com os pássaros podem voar sobre a sua cabeça, mas não os deixe fazer ninho, nós podemos ter raiva. Vai acontecer. Mas o que a gente não pode é permitir que ela se transforme em ódio, que seria, então, fazer o ninho. Não podemos permitir que as más águas fiquem contidas dentro de nós, que são as mágoas. Nós precisamos deixar fluir as coisas para que nós sigamos no nosso desenvolvimento. São polêmicas as colocações, não estou aqui desdizendo absolutamente nada, mas apenas dizendo que nós temos que olhar com muito cuidado sobre esses aspectos, porque é muito fácil nós taxarmos o outro de selvagem, quando, na verdade, a grande selvageria acontece num planeta, numa população em que precisam 100 e tantos países, com a ausência marcante do nosso, discutir o clima para salvar a Terra, aonde nós vamos e voltamos. Salvar a Terra para nós mesmos no futuro. Muita paz para todos. Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez. Eu errei a conta. Estava lendo aqui de novo o Livro dos Espíritos, parte 2ª, e eu vou ler capítulo por capítulo, hein? Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos? Capítulo 1, princípio vital. O que é o princípio vital? Duplo etérico, energia, para ligar perispírito ao corpo. Capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Capítulo 3, retorno da vida corporal à vida espiritual. 4º, pluralidade das existências. 5º, considerações sobre a pluralidade das existências. 6, vida espírita. Como é lá do outro lado? 7, retorno à vida corporal. 8º, emancipação da alma. Quando sonhamos, quando desdobramos. 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. 11 capítulos. Somente 2 não têm relação com a reencarnação, que são ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos. E o que a espiritualidade está querendo dizer para a gente? Assistimos anteriormente a palestra do nosso irmão Luiz Mário. O nosso objetivo é ser feliz. Mas nós não nascemos somente uma vez. Isso é uma falácia. É impossível, é racionalmente impossível acharmos que nós podemos crescer e evoluir, ou então teremos que acreditar num Deus que privilegia uns em detrimento de outros. Um Deus que faz nascer crianças saudáveis e crianças doentes. Pequenininhas. É genética? Não, o irmão nasceu saudável. Foi uma combinação fortuita de elementos da citosina com a guanina, lá, o 23º cromossomo, 21º. O que é que traz o sofrimento? É agir fora das leis de Deus. E existiu por trás das mentes conscientes das sombras que tiraram propositadamente o ensino da reencarnação dos ensinos cristãos, lá no século IV, no século V. E uma massa de espíritos desencarnam
e não sabem o que está acontecendo com eles. São perturbados, são inconscientes, são enfermos, são doentes, são religiosos que esperavam o paraíso e não encontraram. E por isso é que a gente vai começar um curso, dia 21 de janeiro de 2022, que vai tratar, que vai cuidar, que vai acolher, que vai, teoricamente, falar tudo isso, para que seja feito nas casas espíritas físicas. Isso até nem sabemos. Pode ser até que a espiritualidade nos revele que, assim como o passe virtual, que é puramente mental, mentalizamos as coisas, nós somos o Atman, nós somos o espírito, não somos o corpo. Precisamos estar presentes fisicamente em algum lugar? E vamos, quem sabe, finalmente, estarmos ligados à lei natural, à lei de Deus, que diz que aquele que a cumpre é feliz. E se eu sou feliz, eu posso passar a felicidade àqueles que querem ter um obsessor de estimação. É meu obsessor. E a pessoa está com problema. Problema que ela mesma criou, e o Evangelho fala sobre isso. Mas que ela não admite ter criado pelo seu orgulho, pela sua vaidade, de que ela não erra. É hora de admitirmos perante nós mesmos. E os Vedas nos ensinam isso. Temos, sim, falhas de comportamento. Todos nós que estamos aqui nesse planeta encarnado temos. E a doença, a dor e o sofrimento, que é a maneira como nós encaramos a nossa dor, estão presentes porque somos ainda muito ignorantes. E Kardec pergunta, adivinhando, né, o que se passa na nossa mente, que quer o quê? Continuar na lei de Gerson, levando vantagem. Coitado do Gerson, né? Jogador tão bom de futebol. Tem nada a ver com isso. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nessa vida todos os graus e nos tornarmos espíritos puros, sem passar pelos intermediários. Tem gente aqui que está querendo, escada reta em direção a Deus. Não quer dar o passo atrás do outro passo. Não quer degraus intermediários. Não quer ficar na fila do trânsito, não quer ficar na fila do banco, não quer esperar a sua vez. No estacionamento, passa na frente do outro. No metrô, senta no lugar que está reservado para o cadeirante, para o idoso, e finge que está dormindo, batendo cabeça, olhando para baixo. Quando a gente aprender a ter fraternidade, a gente vai naturalmente evoluir e crescer. E qual poderia ser a resposta? Imagina a gente fazendo essa petição para Deus. Deus, dá para dar um jeitinho aí para eu não passar por essas encarnações intermediárias? Dá para me botar lá direto no topo? Porque lá que é meu lugar. Não é a resposta. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. O que nós julgamos perfeito? Jesus nos falou, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o Pai. E o que é a perfeição no mundo de provas e expiações? O que é um espírito puro num planeta divino? Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender.
Gente, olha para o céu, olha para as estrelas. Nós somos poeira cósmica e nos achamos alguma coisa. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Existe a perfeição absoluta, transcendente e a perfeição relativa. E é por isso que nas traduções do Evangelho temos uma diferenciação. Em Mateus é traduzido como sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Em Lucas está escrito, sede misericordiosos. Então, aqui, no planeta em que vivemos, com o corpo que vivemos, a perfeição é ser misericordioso. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. Essa dupla caminha junta. Se não caminhar, aí a gente vai ter muito sofrimento. Se caminhar sem a ciência, será manca. Se caminhar sem a moral, sem o religare da religião, será cega, ou vice-versa. Além disso, se ele não progrediu, se não num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. E aí? Vamos continuar deixando para amanhã? Não, hoje eu estou cansado, não quero mais não. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E o amanhã nunca chega. A gente nunca faz, porque a gente está sempre arranjando desculpas. Ao contrário de Saulo, que quando Jesus falou e apareceu para ele, perguntando, Saulo, por que me persegues? Ele apenas vira e fala, Senhor, que queres que eu faça? E está na nossa hora de fazer a nossa conversão e perguntarmos, Senhor, o que queres que eu faça? E vamos fazer. 192A. O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Depende apenas dele, do seu comportamento. Sim, sem dúvida, diz a espiritualidade, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica para sempre no mesmo ponto. Olha só, quem é que aí acha que está sendo chamado de desleixado, está estacionado, não retrograda, porque o que a gente aprendeu está guardado no nosso corpo mental. Mas desleixado, olha, espiritualidade olha para a gente às vezes e fala isso. Não cuida do seu espírito, que é imortal. Questão 193. Pode um homem de bem animar? Não. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido?
Abaixo em que sentido? Pode um homem descer em suas novas existências de novo a certeza de que o capítulo fala de reencarnação. Para aprendermos tudo o que temos que aprender, uma existência corpórea não basta. Por que a gente não aprende lá no plano espiritual, então? Encarnar para quê? Já passamos por esse capítulo. Porque no plano espiritual nós ficamos agregados, juntos, unidos, aqueles que têm a mesma densidade vibratória e que pensam como nós. Deus não separa você para cá, você para lá. Nós é que nos separamos pela nossa própria densidade magnética do nosso perispírito. Em sua posição social, sim. Como espírito, não. Então quer dizer o quê? Se eu fui rico, fui rei, fui rainha, tive postos de comando, eu posso descer socialmente? Eu posso, por exemplo, para algumas pessoas, isso é se rebaixar? Eu posso ser um empregado? Um servo? Ser empregado é ter um emprego. Seja doméstico, seja numa fábrica, seja limpando a rua. Ele é uma pessoa empregada, que tem um emprego. Mas muitos espíritos pensam em poder, comando. E aí foi por isso que riscaram a reencarnação do mapa dentro do cristianismo. Porque alguns nobres não podiam deixar passar uma doutrina que passasse essa possibilidade para aqueles que eram seus inferiores. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo a declaração de uma rainha de França, dizendo que quando chegou no mundo espiritual, o que ela viu? Pessoas que ela julgava muito menos qualificadas que ela, iluminadas, e numa situação muito melhor do que ela. Temos a parábola. Temos passagens que nos falam que um homem rico morreu, que era vestido de linho e de púrpura, e que foi parar num local onde ele não podia nem molhar a língua. E ele viu Lázaro no seio de Abraão. E ele faz um pedido a que Lázaro possa ir molhar a sua boca, a sua língua, porque ele tinha sede. E vou aproveitar que eu também tenho sede. Vou beber uma aguinha aqui. E o que Lázaro falou? Existe em nós um abismo intransponível. Abismo vibratório. Não posso passar daqui para lá e nem de lá para cá. Assim são os umbrais, os abismos. As trevas que nos falou o nosso irmão Carnélio no nosso estudo das obras de André Luiz no sábado passado. O umbral não é o inferno cristão recriado. O umbral é uma região não circunscrita, é uma criação mental de diversos espíritos. Ensina-nos a doutrina espírita. Então, aqui estamos de braços dados, de mãos dadas com a lei do progresso e da evolução.
O espírito não retrograda. Alcançado um ponto, o máximo que acontece é ele estacionar. E aí, quando a gente estaciona, qual é o nosso apelido lá no plano espiritual? Desleixado. É assim que chamam a gente. Questão 194. A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um celerado? E onde é que a gente acha as qualificações do homem de bem? No Evangelho e também no Livro dos Espíritos. São várias. Será que ele pode animar o corpo de um celerado? O que é um celerado? É uma pessoa sem condições, cujo corpo foi mal formado, talvez. Então, isso não acontece também, responde a espiritualidade. Porque um homem de bem, ele tem um perispírito perfeito, um perispírito luminoso, que é o molde organizador biológico da futura encarnação. Então, um homem de bem vai ter todos os seus sentidos perfeitos. Por merecimento. Não porque Deus escolheu ele para ser feliz e ter saúde, e escolheu outros para ter amarguras, tristezas, dores e imperfeições. Nós somos a herança das nossas próprias ações. Já é tempo de pararmos de responsabilizar os outros pelos problemas que nós mesmos causamos a nós mesmos. Ninguém tem esse poder. E se damos esse poder, é erro nosso. Questão 194A, para a gente fechar. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim ou não? Se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é Pai, e se Jesus nos falou lá, dando por exemplo, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus vos dará ao que vos pedem coisas espirituais. Sim, se ela, a criatura, o espírito, se arrepender, reconhecer que errou contra as leis de Deus, e errando contra as leis de Deus, ele erra contra a lei natural e ele está fora do padrão de felicidade. Ele não vai ser feliz. Mas se ele se arrepender, está tudo resolvido? Não. E aí é que as pessoas se enganam ao dizer que os espíritas são masoquistas porque gostam de sofrer. Não. Existe uma lei científica, lei de causa e efeito, que Jesus usou em suas passagens por diversas vezes. O que tu colhes, tu vai semear. O que tu semeias, tu vai colher. Se eu planto sementes de laranjeiras, eu vou colher laranjas. Jamais vou colher maçãs. É simples. A gente colhe o efeito das nossas ações. E a lei de causa e efeito e a reencarnação, elas caminham juntas. E graças a ela, se manifesta o perdão de Deus na nossa vida. Através de uma nova oportunidade, assim como no colégio. Temos uma nova oportunidade quando repetimos um ano, uma matéria. Deus nos dá uma nova oportunidade, dizendo, volta para a escola de novo, para a escola da terra, para a escola da vida, para a escola da matéria, onde você vai se
aprender a se relacionar com aqueles que são diferentes de você. Se ela se arrepender e quiser fazer o quê? Harmonizar o que ela desarmonizou. Então, ela será uma recompensa. Comentário de Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido as suas diferentes existências corporais, porém, pode descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão, e vice-versa. Justo, né? Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo mesmo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus era carpinteiro. Herodes era rei e Jesus era carpinteiro. E quem é que conhecia a verdade? Herodes pergunta: o que é a verdade a Jesus? E Jesus se cala, porque sente, porque sabe, porque enxerga naquele espírito a incapacidade intelectual e espiritual para entender o que era a verdade. E Jesus se cala, porque Jesus já havia nos orientado a não atirarmos pérolas aos porcos e não darmos coisas santas aos cães. É preciso saber a quem se dá o conhecimento. Aqueles que buscam, aqueles que pedem, aqueles que são pobres de espírito, não porque são humildes. A tradução do grego nos fala aqueles que são pobres do espírito, não têm ainda virtudes e qualidades suficientes e mendigam para o espírito. Sabem que precisam de virtudes para crescerem aos olhos de Jesus, aos olhos da espiritualidade. Sérgio, entra aí comigo, meu irmão. Tem alguma coisa para comentar? Sim, Paulo. Senti falta do pessoal, não gostei, não. Depois a gente conversa. Alguma coisa a acrescentar aí sobre essas questões que a gente leu, que a gente estudou? Eu acho que a gente não vai à procura da felicidade. A busca pela felicidade não é o propósito. O propósito não é esse. Primeiro, o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Perfeito. O Lacan costuma dizer que a felicidade está onde a gente não está. É exatamente isso. Realmente, o iPod... Abre a câmera, Sérgio. Desculpa. Vamos lá. O iPod que dá lembrado aí pelo Luzmari, ele pode ter 185 funções, eu só sei 20. No ano que vem, quando sair o outro, com 200 funções, eu vou estar lá na fila da Apple para comprar o iPod, porque eu acho que seria essa a minha felicidade. A felicidade não está nas coisas do mundo. Agora, a questão da felicidade ela é muito complicada para nós, porque nós só temos noção das coisas ao final do dia, por exemplo. Ao final de um bom dia em que você tem a paz de espírito, é que você percebe como aquele dia foi bom. Quando você bota a cabeça no travesseiro, e aí você percebe como as coisas foram razoáveis, foram boas. Por isso que, primeiro, a gente deve procurar seguir o Evangelho como norteador, né, como bússola, como mapa, para que nós possamos seguir em direção ao reino dos céus. O que é o reino dos céus? Né, é a nossa melhoria interior. Onde está o reino dos céus? Dentro de nós. Então, se nós formos ao encontro
né, desses preceitos, nós estaremos com a paz no coração e com a melhor situação possível de felicidade no planeta de expiações e provas, onde você sabe da incompletude, onde você sabe da perda. Então, nós somos pessoas que já sabemos que vamos perder pessoas queridas, deixar de realizar sonhos. Então, uma das qualidades que nós precisamos ter é a resistência, por exemplo, às frustrações da vida. Isso precisa ser ensinado para nós. Resiliência também, Sérgio? Resiliência também, mas a resiliência já é uma qualidade que não surge assim tão facilmente em todos nós, né? Então, a resiliência já é uma evolução, no meu ponto de vista. Nem todos nós somos tão resilientes como gostaríamos de ser. Tem um irmão lá no Lar de Frei Luís, que ele cumprimenta a gente de manhã. Saiu, Sérgio, volta. Ele pergunta se nós queremos ter um dia bom ou um bom dia. O que você prefere, Sérgio? Um dia bom ou um bom dia? Olha, eu não captei bem o que ele está querendo, não, Paulo. Se você puder me dizer, eu poderia ter algumas... Ele só faz a pergunta. Vocês querem ter um dia bom ou um bom dia? Ele só fala isso. Sim, é um jogo de palavras que não sei, não saberia te dizer. Então, um dia bom, um bom dia. Eu acho que eu escolheria um dia bom. Aí é jogar moeda. E a prece, Sérgio, a sua, para a gente encerrar esse nosso encontro de hoje. Tá bom. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, a Maria de Nazaré, a São José, ao meu querido mestre Ramatiz, a Paulo de Tarso, que é o patrono deste trabalho, aos nossos parentes e amigos do plano espiritual que estão sempre conosco e aos nossos mentores espirituais. Agradecer por mais um sábado de aprendizado, mais um sábado junto aos nossos queridos amigos que estão aqui conosco nesse trabalho, e aqueles amigos que não puderam estar presentes, mas que certamente estarão conosco na próxima ocasião. Agradecer aos amigos espirituais do outro lado da vida que estiveram assistindo também a todas essas nossas conversas, as falas desde a chegada do Luiz Mário, do Marcelo. Muito obrigado por tudo isso. E pedir uma ótima semana e uma semana ótima para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, foi um prazer estar aqui com vocês. Eles que estão conosco, nos assistindo pela primeira vez. Visitem o nosso canal no YouTube, estejam conosco e que Jesus abençoe a todos vocês. Muita paz a todos.